Meus 20 e poucos anos. Em um mundo dominado pela velocidade e pelo excesso de informações, a mente humana se torna prisioneira do tempo. O herói, cada um de nós, desperta todas as manhãs, carregando o peso de lembranças do passado e o medo incerto do futuro. Ansiedades, arrependimentos e expectativas formam correntes invisíveis que nos afastam daquilo que realmente importa, o presente. O estoicismo, filosofia dos sábios antigos, revela uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. O único momento que verdadeiramente existe é o agora. No início, essa ideia parece ingênua. Como ignorar as dores que o passado deixou? Como não se preocupar com o amanhã incerto? A mente resiste, buscando nas memórias ou na antecipação uma falsa sensação de controle. Mas quanto mais fugimos do presente, mais nos tornamos vítimas dele. A ansiedade se alimenta do futuro. O arrependimento nasce do passado. O sofrimento, como bem apontava Sêneca, vem mais da nossa interpretação dos eventos do que dos eventos em si. Aqui o herói encontra o estoicismo como guia. Epicteto sussurra: não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre isso. O ensinamento começa a se enraizar. O agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Só no presente é possível agir, escolher e mudar. O herói começa a praticar a atenção plena, a presença estoica, observar a respiração, sentir o peso do corpo na cadeira, ouvir cada som ao redor sem julgar. Lentamente, a mente se acalma, o caos se dissolve, a realidade se revela. Aos poucos o herói percebe que, ao focar no presente, ele se liberta das algemas da ansiedade e do arrependimento. A clareza surge. As emoções se tornam aliadas, não inimigas. A ação consciente se torna possível. Manter-se presente, no entanto, é um desafio constante. O mundo moderno nos bombardeia com distrações. A mente tenta fugir, mas a cada retorno ao agora, o herói se fortalece. A chave é a prática diária, como um guerreiro que afia sua espada. A atenção plena não é um destino, mas um caminho. No final da jornada, o herói descobre que o agora não é apenas um refúgio, mas o próprio poder de viver plenamente. Quando se está presente, cada gesto simples se torna sagrado. A vida se revela em toda a sua profundidade, não no passado perdido, nem no futuro incerto, mas aqui, neste instante. O estoicismo ensina que o presente é o único lugar onde a virtude pode ser cultivada e a liberdade pode ser conquistada. A vida não é amanhã, nem ontem, é agora. Muitas vezes, carregamos crenças que foram passadas por gerações sem questioná-las. O estoicismo nos convida a examinar essas ideias, libertando-nos de narrativas que limitam nosso crescimento. Ao questionar o que acreditamos, abrimos caminho para criar nossas próprias verdades. A prática da atenção plena é uma aliada poderosa na filosofia estoica. Técnicas como a respiração consciente e a observação dos pensamentos ajudam a manter a mente focada, fortalecendo a capacidade de agir com propósito. Havia um ferreiro em uma vila distante, conhecido por sua paciência e dedicação. Todos os dias, antes do sol nascer, ele acendia sua forja. O calor ardente preenchia o pequeno espaço enquanto ele trabalhava o metal bruto. Ele martelava, moldava, aquecia e resfriava. Algumas peças quebravam, rachando sob a pressão. Outras, com tempo e cuidado, se transformavam em espadas, brilhantes ou ferramentas de grande valor, mas o ferreiro jamais se deixava abalar pelo destino de cada peça. Um aprendiz curioso perguntou: Mestre, como o senhor não se frustra quando o metal se parte? O ferreiro respondeu sem interromper o trabalho: Eu sou apenas o ferreiro. Não cabe a mim decidir se o metal se tornará uma lâmina ou se quebrará. Meu dever é apenas bater o martelo, com toda a minha habilidade, dia após dia. O jovem aprendiz ficou em silêncio, refletindo. Naquele momento, ele entendeu que o verdadeiro poder do ferreiro não estava na lâmina, mas na constância do esforço. A vida é como o metal na forja. Não podemos controlar se nossos esforços resultarão em sucesso ou fracasso. Apenas podemos controlar a dedicação que colocamos em cada martelada. A verdadeira virtude não está na recompensa, mas na ação em si. Como disse Epicteto, a liberdade está na compreensão de que algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Essa fábula pode servir como uma metáfora para o estoico moderno. Persistir mesmo quando o resultado não está garantido é o caminho para a excelência. A aceitação do que não podemos controlar é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Para os filósofos estoicos,
A serenidade vem da compreensão de que o universo segue seu próprio curso, e nossa tarefa é ajustar nossa reação a ele, não tentar manipulá-lo. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, disse: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. O segredo é focar nas coisas que podemos controlar, nossas ações, pensamentos e reações, e deixar ir o resto. Isso nos ensina que a luta contra o incontrolável é uma fonte de sofrimento desnecessário. Imagine se pudéssemos ser como a água, que flui naturalmente ao redor dos obstáculos, sem se preocupar em alterá-los. Quando aceitamos o que está além do nosso poder, nos libertamos da ansiedade, da frustração e do sofrimento. Em vez de perdermos tempo e energia tentando mudar o que não podemos, podemos investir nossa força em cultivar uma mente calma e resiliente, capazes de enfrentar qualquer tempestade com serenidade. Isso não significa ser passivo, mas entender que nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos reagir a elas. Ao deixar ir o desejo de controlar o incontrolável, encontramos uma paz mais profunda, que é um dos pilares da verdadeira felicidade. A dor é uma constante na vida humana, seja ela física, emocional ou psicológica. No entanto, os estoicos nos ensinam que o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas a maneira como lidamos com ela é completamente nossa escolha. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que a adversidade é uma oportunidade disfarçada. Para ele, a dor e o sofrimento não são punições, mas lições que nos ajudam a crescer. Quando enfrentamos a dor de forma consciente, podemos transformá-la em sabedoria. Cada desafio, cada perda, cada fracasso carrega consigo a possibilidade de se tornar um mestre em paciência, em coragem e, acima de tudo, em resiliência. A dor nos testa, mas também nos fortalece. Assim como o ferro se torna mais forte ao ser forjado no fogo, nós também nos tornamos mais sábios e resilientes ao sermos desafiados pelas dificuldades da vida. O estoicismo nos ensina a não temer a dor, mas a abraçá-la como um professor. Se aprendermos a lidar com a dor de forma virtuosa, ela deixa de ser uma adversária para se tornar uma aliada no caminho para a grandeza interior. Para os estoicos, a dor não define quem somos, mas como reagimos a ela. Define o nosso caráter. Ao invés de nos afligirmos, podemos usar a dor como uma chance para praticar a virtude, para entender nossas fraquezas e para crescer como seres humanos mais completos e sábios. A ciência mostra que o autocontrole pode ser treinado como um músculo. Práticas como a meditação e a reflexão diária ajudam a fortalecer o córtex pré-frontal, aumentando nossa capacidade de resistir à impulsividade. Os estoicos não negavam as emoções, mas ensinavam que podemos observá-las sem sermos dominados por elas. A psicologia moderna confirma que a regulação emocional é uma habilidade que pode ser aprendida. A resiliência não é apenas suportar o sofrimento, mas crescer por meio dele. O estoicismo nos ensina a encarar os desafios como testes do caráter, fortalecendo nossa mente para futuras adversidades. A maneira como pensamos molda nossa realidade. Reprogramar a mente através da autoobservação e da prática estoica nos permite transformar padrões negativos em pensamentos construtivos. A felicidade não está na busca por prazer, mas na capacidade de encontrar significado nas pequenas coisas. A psicologia positiva e o estoicismo compartilham a visão de que o bem-estar nasce da gratidão e do propósito. O verdadeiro sucesso não está na aprovação externa, mas na capacidade de viver em harmonia com seus próprios valores. A filosofia estoica ensina que a excelência interna vale mais do que qualquer conquista material. O medo do fracasso e a procrastinação muitas vezes nascem de crenças limitantes. O estoicismo nos ensina a agir apesar do medo, quebrando o ciclo da autossabotagem. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo na presença dele. A filosofia estoica nos lembra que somos mais fortes do que acreditamos ser. A mente caótica pode ser domada através de práticas simples como o journaling, a meditação e a definição de prioridades. Organizar o pensamento é o primeiro passo para organizar a vida. Conhecer a si mesmo é o alicerce da transformação. A filosofia estoica e a psicologia convergem na ideia de que a introspecção é a chave para a mudança duradoura. Nossos pensamentos moldam nossa percepção do mundo. Ao mudar como pensamos,
mudamos a forma como experimentamos a realidade. A perseverança é a força silenciosa que nos guia quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando. É a capacidade de continuar avançando quando a estrada está turva, quando os resultados não chegam e quando a frustração tenta nos parar. Dentro da filosofia estoica, a perseverança não é apenas uma resistência passiva, mas uma escolha ativa de continuar a lutar, independentemente das dificuldades externas. O herói da jornada, quando se encontra diante da incerteza, é desafiado não apenas pelas dificuldades externas, mas pela batalha interna contra a dúvida e o medo. No entanto, é exatamente nesse ponto que o estoicismo oferece sua sabedoria. O controle não está nos resultados, mas em nossa resposta à adversidade. A perseverança não é sobre esperar que tudo se resolva de forma fácil, mas sobre abraçar a jornada, sabendo que cada passo, mesmo os mais difíceis, é uma vitória. Sobre a vontade de desistir. Esse é o momento em que a resistência do herói é testada. A busca não é pela garantia de sucesso, mas pela coragem de continuar, mesmo que o caminho se mostre longo e árduo. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira grandeza não reside na chegada, mas na força interior para persistir quando tudo parece estar contra nós. O desapego é um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo e é central para o desenvolvimento de uma verdadeira paz interior. Viver livre de expectativas significa abandonar o desejo de controlar os resultados e aprender a aceitar que nem tudo depende de nós. A verdadeira liberdade está na capacidade de não se prender aos frutos de nossas ações, mas sim ao ato de agir com retidão. O herói, ao longo de sua jornada, frequentemente encontra-se em situações de grande expectativa e desejo. Ele quer controlar o futuro, alcançar certos resultados e garantir que seus esforços sejam recompensados. No entanto, a verdadeira sabedoria surge quando ele percebe que os resultados não estão sob seu domínio. O desapego não é sobre indiferença, mas sobre entender que a paz não vem da realização de desejos, mas da aceitação do que é, seja qual for o resultado. O estoicismo nos ensina que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas de nossa capacidade de mudar a forma como respondemos a elas. Quando o herói aprende a abandonar suas expectativas, ele descobre que, ao viver no momento presente e não ser escravizado pelos resultados, ele alcança a verdadeira liberdade emocional. O desapego não significa abdicar do esforço, mas sim a libertação do sofrimento causado pela ansiedade sobre o futuro. Em nossa jornada, o crescimento não é algo que simplesmente acontece, mas uma decisão contínua de abraçar a mudança, aprender e evoluir. O filósofo estoico Epicteto nos lembra de que não são as coisas que nos acontecem que nos afetam, mas a nossa atitude em relação a elas. Essa visão reflete a base da mentalidade de crescimento. Nossa resposta ao que acontece é mais importante do que os eventos em si. Ao entender isso, começamos a assumir responsabilidade pelo nosso próprio destino. A psicologia moderna também confirma essa ideia. Carol Dweck, psicóloga renomada, introduziu o conceito de mentalidade de crescimento, que se refere à crença de que nossas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço e persistência. Isso se alinha com o pensamento estoico, onde o desenvolvimento contínuo de nossas virtudes, como a sabedoria, coragem e temperança, é considerado uma tarefa constante. Na jornada do herói, o protagonista frequentemente enfrenta adversidades que são vistas não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Da mesma forma, ao adotarmos essa mentalidade de crescimento, somos desafiados a olhar para cada dificuldade não como um fardo, mas como um trampolim para o nosso aprimoramento. Como heróis de nossas próprias histórias, ao escolhermos abraçar a aprendizagem e a evolução constante, nos tornamos mais resilientes. A transformação começa internamente. Ao focarmos no que podemos controlar, nossos pensamentos e ações, avançamos em direção ao nosso melhor eu, aprendendo não apenas com os sucessos, mas também com os fracassos. Este é o caminho do estoicismo, onde não há falha, apenas um novo degrau para nossa evolução. A solidão é muitas vezes mal compreendida, pois a sociedade tende a associá-la à solidão física, ao isolamento social, algo a ser evitado. No entanto, para o herói estoico, a solidão é um espaço sagrado de autoconhecimento e reflexão profunda. Para Marco Aurélio, a prática da solidão é vital para cultivar a sabedoria interior e a tranquilidade emocional. Ele escreve:
Em suas meditações, a tranquilidade é a grande aliada da virtude. A psicologia também nos ensina que momentos de solidão são cruciais para o autodesenvolvimento. A introspecção, longe da agitação externa, permite que nos conectemos com nossas emoções, pensamentos e desejos mais profundos. Ao estarmos sozinhos, temos a chance de examinar nossas crenças e identificar onde estamos limitando nosso crescimento. A solidão, nesse sentido, torna-se uma ferramenta poderosa de autoexploração. No contexto da jornada do herói estoico, o protagonista frequentemente se afasta das influências externas e enfrenta o deserto de sua própria alma. Esse é o momento de se confrontar com as próprias inseguranças, dúvidas e medos. Porém, ao invés de sucumbir ao medo da solidão, o herói aprende a abraçá-la como um espaço de crescimento e autodescoberta. Nesse ambiente, ele encontra clareza sobre seu propósito e sobre o que realmente importa para sua jornada. A solidão é, portanto, um convite à reflexão profunda, à renovação do espírito e à descoberta da verdadeira essência. É apenas na solidão que o herói encontra a força para seguir em frente, refinando suas virtudes e se preparando para os desafios que virão. Cada princípio estoico é uma ferramenta para transformar não apenas sua mente, mas toda a sua vida. Se você busca se tornar a sua melhor versão, inscreva-se no canal A Última Virtude e continue essa jornada rumo à sabedoria, ao equilíbrio e à liberdade. Obrigado por assistir ao A Última Virtude. Se este conteúdo trouxe algo valioso para a sua jornada, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder as próximas reflexões. Lembre-se, a busca pela virtude é um caminho contínuo e cada passo é uma conquista. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o poder da mente e da sabedoria para viver com mais propósito. Até lá, pratique a virtude e busque a paz interior.